Bom, meu nome é Luiz Cajaíba, tenho 23 anos, sou natural de Vitória da Conquista, Bahia, e morei muitos anos em São Paulo. Hoje moro aqui na Tailândia, há 2 anos. E eu conheci o Muay Thai através de um amigo meu, o Wellington. Ele era dono da academia de musculação na época, treinava Muay Thai e me chamou para treinar. Sempre gostei de filme de luta e sempre gostei de luta, na verdade. E daí, na hora que eu vi, eu falei, nossa, esse bagulho é da hora. E comecei a treinar, com uns 3 meses eu lutei, fiz a minha primeira luta e daí em diante eu não parei mais. Bom, no Brasil eu sempre treinei com o Muricy, na Nike Muay Thai, e sempre tive o interesse de vir para a Tailândia, treinar, lutar, como todo lutador brasileiro tem. E quando o Léo foi pro Brasil fazer uns seminários com o Sagat, ele me convidou para vir treinar aqui na Pequeno Fight Club. E daí eu aceitei e tô aqui, a gente está aqui há 2 anos trabalhando. Trouxe o Cajaíba pra cá porque muita gente tinha me falado bem dele. Tinha me falado muitas coisas boas dele, que ele era um moleque dedicado, que era um moleque bom, ele era esforçado. Na real eu não conhecia ele na época que eu comecei a conversar com ele pra vir pra cá. Daí foi a mesma época que eu fui pro Brasil com o Sagat e com o Léo da Seminário. E daí lá eu comecei a conversar mais com ele, com o treinador dele, o Muricy. A gente combinou de se encontrar, encontrei ele um dia na Alminóia, daí dei um treino pra ele, gostei dele, gostei da energia do Caja, gostei da energia do Muricy, gostei da energia da galera, e daí vi uma coisa diferente nele, que eu já tinha visto no Lobo, vi uma coisa diferente nele, sabia que podia apostar nele, e apostei, tá dando certo até hoje. Wow, 1 hour นะที่ถามที่ตอนแรกว่าQuando eu fiquei sabendo que ia disputar o cinturão da WBC, eu fiquei bem motivado por conta de ser minha segunda oportunidade aqui, e eu sabia que eu não poderia cometer os mesmos erros que eu cometi na primeira, então eu estava mais experiente, com a cabeça melhor, com mais lutas também, então eu me senti bem. O treino foi bom, foi tudo perfeito. Pra mim, na real não teve nenhuma importância, não foi uma luta especial, foi mais uma luta. Eu treinei pra ganhar e queria que ele lutasse bem, sabe? Na real a importância que tinha pra mim era uma coisa mais pessoal minha, que é coisa minha, mas da luta em si não tinha uma importância, assim, da luta era não estava preocupado com esse cinturão da WBC ou antes o cinturão do Lumpini, estava preocupado com ele melhorar cada luta e lutar bem toda a luta. Eu sei que ele lutando bem, mais cinturões vão vir e as coisas vão acontecer. Toda luta é importante, mas essa não teve uma importância a mais que nenhuma outra luta. Bom, para essa luta a gente treinou bem e o único objetivo era ganhar, independente de cinturão ou qualquer coisa, o objetivo era ganhar. E eu queria provar para mim mesmo que eu podia fazer isso, entendeu? Evoluir como lutador, como pessoa também, porque eu acho que mais importante do que ser campeão no ringue é mais importante ser campeão na vida.
entendeu? Nas suas atitudes. E cinturão é uma coisa simbólica, que o que fica é o que você faz, o seu respeito pelos outros. Isso aí. Vira o corpo chute, né? Acabou. Bom, a mente na preparação fica a milhão, né? Porque é tipo você lutando contra você mesmo todo dia. Pra levantar, pra ir treinar, pra superar as dores, tá ligado? E é isso que vai motivando, tem que vencer você mesmo a cada dia. E tipo, a rotina de treino é dura, tá ligado? Fica adivinhando a luta, olha a luta. Na real, eu treinei com a Jair pra essa luta pra se proteger bem, que eu sabia que era a luta. Eu sabia o que ia vir de lá. E lá não sabia o que ia vir daqui. Então, tipo, eu sabia o que esse moleque ia tentar com o Cajaíba, eu sabia os golpes, eu conhecia ele, eu já tinha visto todas as lutas dele. Das últimas 5, 10 lutas dele, eu não vi nenhuma mudança drástica no jeito dele lutar. Então eu sabia o que ele ia tentar com o Cajaíba, eu sabia que, na real, eu sabia o que ele ia tentar e eu sabia que ele não ia saber o que a gente ia tentar fazer com ele. Então, muito isso, foi se bloquear, foi cuidar muito dessas mãos que ele dava. Ele tem um uppercut bom, ele tem os cotovelos bons de frente. Eu sabia que eu só precisava fazer o Cajaíba cuidar disso e não deixar o Cajaíba entrar na loucura dele da luta. Foi a principal coisa que eu fiz o Cajaíba treinar, é não fazer a loucura do moleque, ele se embolar com a loucura do moleque. Porque é difícil lutar com um cara que luta muito louco assim, igual os moleques. Geralmente o cara que luta assim, você acaba começando a lutar muito louco com a pessoa também. Então você meio que se cansa. Você meio que se expõe à toa. Tanto que o Cajaíba não lutou tão bem por causa disso. Eu não acho que o Cajaíba lutou bem para ganhar, mas não lutou como deveria ter lutado. Mas eu entendo porque é uma luta difícil. É difícil lutar com um cara desse tipo, que vem muito brigando de qualquer jeito. E é um brigando que é difícil de ler, fazer a leitura da luta dele. É um cara que dá soco do nada, dá cotovelo, dá giratório. Então é uma luta meio difícil, mas eu sabia que se o Cajaíba se bloqueasse direito ali, ficasse com calma, ia ser muito difícil ele ganhar do Cajaíba. Pega o braço aí, ele tentando desistir. Tem que ter mais braço, mano. Bom, minha rotina de treino foi basicamente essa. Saía para correr de manhã às 7, corria por volta dos 10 km e voltava a fazer sparring, inchava, fazia a parte física também, o Léo sempre em cima. E
Daí o treino acabava umas 10h30, come, volta pra casa, dorme e volta pra academia de novo às 4. Aí às 4 a gente corre uns 3 km. E aí quando eu voltava, o Léo puxava o parador pra mim. Aí clinchava, fazia a parte física. E é sempre difícil treinar com o Léo, né? É tipo, é muito mais fácil você lutar do que bater aparador com ele. Tipo, todo dia é uma luta com ele. Mas isso é bom, porque na hora da luta faz a diferença. É o que faz a diferença. Tanto a parte física quanto psicológica também, que ele cobra bastante. Vem com o corpo, baixa cada golpe. No treino exige muito que eles façam tudo. Eu sou muito chato com eles, assim. Quem vem pra academia vê isso. Eu sou muito chato. Eu cobro muito deles, não a perfeição, porque nunca vai estar perfeito, mas eu tento fazer o melhor possível sempre. Que é o que eu falo pro Caio. Eu falei pro Caio essa luta, pro treino pra essa luta toda. Ele não precisava fazer mais que esse cara, ele só precisava fazer melhor que ele. Então eu só queria isso, eu queria que ele fizesse tudo melhor que ele. Quando ele estivesse equilibrado, ele estivesse mais equilibrado que o cara. Quando ele chutasse, ele estivesse mais firme que o cara. Quando ele clinchasse, ele estivesse mais forte que o cara. Por isso que eu cobro tanto deles a repetição ali, de fazer muito isso, fazer muito isso. Porque na hora da luta vai ser natural, porque na hora da luta não é igual no treino, que você pode pensar e fazer. Na hora da luta o bate-bola é muito rápido e a resposta o vai e vem é muito rápido. Então ele tem que estar no natural nisso já. Sua vida tá fácil? Nunca foi fácil, nunca vai ser. Bom, nessa preparação os moleques me ajudaram muito, como para todas, né? Não só para minha luta, como qualquer pessoa que tem luta lá na academia, tá todo mundo ali se ajudando, treinando, incentivando, nem que seja com a palavra, com uma massagem, sei lá, mas faz a diferença. Eu acho que é isso que faz a diferença na nossa academia, na Porque Fight Club, que é tipo todo mundo querendo ajudar um ao outro, sem inveja, sem egoísmo, sem nada. É tipo um time mesmo e acho que isso que faz a diferença. Porque na luta é só um cara lutando, mas por trás tem toda a preparação, tem todo o time, entendeu? E é isso que faz a diferença. Eu me sinto muito honrado e orgulhoso de estar aqui na academia fazendo o meu trabalho, porque eu gosto de todo mundo aqui, mano. Aqui é tipo minha segunda família, minha família aqui, entendeu? Não tem outro lugar que eu não queira estar aqui a não ser na academia, com os meus amigos treinando, o Léo também sempre me ajudando, me apoiando. Quando a gente quer desistir ou desanima, ele sempre vem, bota a gente pra cima. É isso que faz a diferença, entendeu? O Cleiton também eu gosto. Sem palavras, o cara faz de tudo pela gente. E é por isso que eu gosto de estar aqui, mano, que é minha família aqui.
agradecer a academia também, porque sem ela nada disso teria acontecido, sabe? Porque muita gente me pergunta assim, eu posso ir pra Tailândia e ser treinador? Gente, não é que eu falo que não tem como acontecer isso, mas aqui na Tailândia é quase impossível, né? E comigo aconteceu isso e deu tudo certo por causa dessa academia, porque eles acreditaram em mim. Porque eu era um lutador da academia e eles acreditaram em mim, e sem eles terem, se eles não tivessem aberto essa porta pra mim, nada disso teria acontecido. Porque nenhuma outra ia ter aberto. Eu sei disso, não é uma coisa que, talvez, não. Uma coisa é a academia deixar você puxar um pau na academia, ou fazer outra coisa é a academia te dar espaço pra você um dia se tornar um treinador. Tanto que eu, de agora já vi outras gerações do Renan, hoje em dia é treinador da academia comigo. A coisa já levou já teve mais continuidade, sabe? E essa academia não ajudou só muitos lutadores, ajudou a gente como treinador, entendeu? Então eu agradeço muito a ele, muito ao Cleito, que é o dono da academia, por tudo que ele faz por a gente, por tudo que ele põe em cima da gente, assim, por tudo que ele acredita no nosso trabalho, assim. Ele fala muito pra mim que ele não me pergunta nada, ele só confia em mim, ele tá ali pra pagar as contas e resolver as coisas, ele sabe que eu vou estar cuidando das coisas ali, né? Eu agradeço muito ele por isso. É um cara que é o pai da academia, é o cara que cuida de tudo ali, que está sempre ali. Então, agradeço muito a eles por ele. Obrigado por confiar na gente e confiar em mim. E obrigado por confiar em mim para liderar isso. Vai logo, vai ficar querendo respirar. Vai. Bom, chega uma hora na preparação que você tá exausto e dói tudo. E nessa hora que você tem que ser mais forte, porque você sabe que ali é você contra você mesmo. E nisso a cabeça fica a milhão. Só que eu sempre procurei focar no objetivo. Você chega na academia exausto, sabe que você vai ter que fazer tudo. Sabe que o Léo vai cobrar, sabe que ele vai pedir pra você fazer mais, sempre mais e melhor. E é isso, você se superar a cada dia. Sempre quando você acha que não pode, sempre dá pra ir mais um pouco. E em relação ao treino, o Léo, ele cobra muito não só da parte do Muay Thai, mas tem que estar com a cabeça boa também. Pra você lutar em alto nível, você tem que estar com a cabeça boa. E isso, pra você ganhar é difícil, é doloroso. E ele cobra isso bastante. Fala bastante coisa, treinando. E corrige muito. E é isso que faz a diferença na hora da luta. Pra você ganhar. Então,
eu exijo tanto do Cajaíba porque, principalmente, primeiro porque eu sei onde ele pode chegar, coisa que nem ele sabe, assim, mas eu sei onde ele pode chegar, coisa que ele não tem nem ideia. E eu sei que, como eu falei da importância de luta e tal, eu exijo muito dele porque a minha exigência não é para essa luta, é pro futuro dele. Eu sei que essa minha exigência vai ajudar no futuro dele, vai preparar ele lá pra frente. Eu venho preparando ele não pro agora, não pro esse cinturão da ABC, eu venho preparando ele pro futuro dele. Eu sei o que ele vai enfrentar, eu sei onde ele vai chegar e como ele vai ter que estar, entendeu? Então, isso que eu falo muito de que as pessoas não podem ir pra academia só e treinar o corpo, e treinar a cabeça é isso. Chegam num nível da competição, que a competição começa a meio que destruir sua mente. Se você não tem a mente, é o que eu falo para os meninos, se você não tem a mente blindada, se você não tem a cabeça forte, você já treina derrotado, você já vai para a luta, você sempre vai para ganhar, mas você já vai com a cabeça meio fraca, você tem que estar sempre bem, forte, sabe? Por isso que eu sempre falo isso de estar bem, eles têm que estar bem. Estando bem ou não estando bem, tem que estar bem. É por isso que eu exijo tanto deles, por isso que eu exijo tanto isso do psicológico deles, que é eu forço eles ao limite porque eu sei que eles vão chegar lá e eles vão ter passado por tantas situações ruins comigo que o que eles vão passar lá não vai ser nem metade do que eles passaram. Então eu sei que se eles não se entregarem, não desistiram do que eu fiz eles passarem, eles não vão se entregar porque vai ter lá. A parte mais difícil para mim no treino é a hora que o corpo já está exausto, não quer mais, mas a mente tem que comandar o corpo, entendeu? E nessa hora, tipo, vem vários pensamentos, tipo, de quem tá comigo, me ajudando, quem me apoia, minha família, meus amigos, quem torce por mim, meu treinador também, quero sempre deixar de feliz, ganhando as lutas. E é isso que me motiva também. Tipo, na hora que eu tô mais fudido na hora do treino, eu quero sempre dar mais. Sempre querer ir um pouquinho a mais. É isso que faz a diferença no final. Bora. Presta atenção, a luta aqui tá dentro o tempo todo. Bora, dentro o tempo todo, ligado o tempo todo, bora. Quando o Léo pede pra me fazer uma coisa e eu não consigo, na hora eu fico meio chateado assim comigo mesmo, tá? Mas porque nas condições que eu tô ali, eu tô fazendo ainda e tal. Mas eu fico mais motivado também, porque eu sei que eu sempre preciso melhorar mais, entendeu? Nunca tá bom e nunca vai estar, sempre vai ter uma coisa pra melhorar, uma coisa pra aprender, pra consertar, na luta, no treino, em tudo. Do Cajaíba, por que eu quero perguntando na questão do colégio do Cajaíba? Porque por causa disso, principalmente por ele ser um cara que muita gente olha ele assim, os meninos da academia, mas ele, o Lobo mais, ele tanto, muita gente admira o Cajaíba, muita gente é fã dele e eu pego muito na questão psicológica dele por causa disso, porque ele tem muito glamour já em volta dele, entendeu? E glamour demais enfraquece, né? Então ele sabe que comigo vai ser sempre a realidade, né? Ele vai enfrentar de frente a realidade do que está acontecendo, do que vai acontecer. Com outras pessoas ele vai ser a lenda, o incrível, o foda, não sei o quê. Mas comigo vai ser sempre aquele choque drástico, sabe? Porque eu tô ali para fazer ele chegar ao lugar que essas pessoas ficam olhando ele, né? Eu não tô ali para ficar olhando ele, eu tô ali para botar ele onde ele tá e vai estar muito mais para essas pessoas olhar e continuar admirando ele, o trabalho dele, a pessoa dele. Mas eu fico muito nesse negócio de trabalhar a cabeça dele porque ele, não todos, mas às vezes o Cajaíba ele quer muito estar muito bem para fazer as coisas, sabe? Tipo, ele quer estar bem para treinar bem.
E não é sempre que você vai estar bem para treinar bem. Isso que eu treino ele, para ele entender que às vezes ele vai ter que treinar, ele vai ter que estar mal para treinar bem. Né? Então ele vai ter que treinar bem. Talvez não seja o melhor que ele treinaria, mas ele vai ter que estar bem para treinar o melhor que ele pode treinar hoje. E é isso. Não é sempre que a gente vai estar 100% para lutar. Isso que eu quero que as pessoas entendam. Tipo, não adianta você nunca pode esperar estar 100% pronto para fazer uma coisa, senão você nunca vai fazer nada. É o que eu falo para ele. Se estiver mal, você vai ter que fazer. Se estiver bem, você vai ter que fazer. É indiferente isso. Entendeu? Então por isso que eu pego tanto nessa questão psicológica dele de não me interessa se você está bem. Você vai ter que dar o seu melhor agora. Não me interessa se você está mal. Você vai ter que dar o seu melhor agora. E o seu melhor é o melhor de agora. É o melhor que você pode me dar hoje. O que for o melhor que você pode me dar hoje, eu vou estar satisfeito. Tem mais ludiando aí. Ele vem andando de qualquer jeito, te dá aquele soco, aquele joelho, ele faz, puxa o pé que você faz bem isso, faz isso. Eu consigo ver bem quando o cara vem assim. Então pode assim, faz bem isso, então já faz. Uma, duas vezes já é. O sonho quando ele atacar, se ele te acertar os golpes, não aparenta nem que foi bom ou nem que foi ruim, não pensa nada, não tem expressão nenhuma. Igual apareceu com você bate nele e não tem expressão, tá todo dia expressão, é isso que não tá. Não pode ter expressão nem boa nem ruim, não tem expressão nenhuma. Isso, bater essa mão aí, bater esse bote aí, sempre ficar jogando só a mão pra baixo, você faz. Põe a mão consciente, não põe a mão na sorte, põe a mão consciente. Não adianta, você vai estar pegando tempo, concentrado, tirando com as mãos, né? Mas relaxa, faz a sua luta, não fica pensando no que ele está fazendo. Só vê o que ele está fazendo. Faz a sua luta, mesmo você recuando ali, controlando a luta, você fica ativo, você tem que estar controlando a luta. O Léo, pra mim, é um cara, tipo, que eu respeito muito. Tipo, como se fosse um pai pra mim, que, tipo, começou, me mostrou do que era até do que tá sendo hoje, entendeu? Tipo, a respeito e a admiração por ele é gigante. Bom, eu tenho admiração por ele também, por ele abrir mão de muita coisa para estar aqui com a gente e, além de tudo, de ser treinador, de puxar pau, ele se doa a energia dele pra gente, entendeu? Eu acho que isso é o mais importante, por isso que eu sou muito grato a ele. Pô, eu tenho muito o que falar, é um moleque, peguei ele praticamente para criar aqui, é um moleque que me dá muito orgulho, não só como lutador, que é o que eu prezo principalmente, que é como pessoa, eu vejo ele no dia a dia dele, é ser um campeão no dia a dia, todas as atitudes, tentando e se esforçando, e melhorando, e ajudando os amigos, ajudando os parceiros. Eu vejo isso no campeão, sabe? E eu vejo nele muito isso no campeão. Sabe? Pra mim ele já é um campeão mesmo antes desse cinturão estar na cintura dele. E era um campeão só por estar ali tentando e se esforçando para dar o melhor dele e tentar realizar o sonho dele. E
O que eu acho dele é que pô, é um moleque especial, como pessoa, como atleta. É um menino que eu sei que vai muito longe, mais do que ele imagina até. E é um moleque especial pra mim, é um dos meus filhos. Geralmente o pai cobra mais do que elogia o filho, mas porque eu sei onde ele vai chegar. Depende do pai, ó. Mas é esse tipo de pai que cobra mais do que elogia. Mas eles sabem que eu sempre vou estar aqui pra eles, independente de qualquer coisa. O que acontecer, eles sabem que quando eles precisarem eu vou estar lá sempre. Não, dessa vez eu fiz um peso que eu fazia tempo que eu não fazia aqui. Foi 66.800, 147 pounds, dá 66.800 gramas. E fazia bastante tempo que eu não tinha feito. E apesar de foi um dia antes, que ajudou muito. E eu tirei 8 quilos ao todo dessa luta. E antes da luta eu sempre penso as mesmas coisas. Tipo, quase a mesma coisa do treino. Meio que passa um filme na cabeça, assim. Tipo, da preparação. Não, do começo da preparação até chegar aqui, até chegar no dia da luta no estádio. Tipo, passa um filme e eu tento sempre pensar nas coisas boas, que isso vai me motivando e me deixa pra cima. E sempre falo com Deus antes da luta, peço proteção pra Ele, para que nada de mal aconteça quando chega na hora lá é só fazer o trabalho, escutar o Léo e fazer tudo certo pra ganhar e ver ele feliz. Mesmo perdendo ou ganhando, vendo ele feliz tá bom. Essa luta teve aposta. Teve uma aposta de 200 mil. Na real foi 210 mil. 210. E teve uma parte nossa, dos treinadores. A gente juntou uma parte e o resto foi do promotor. O promotor que a gente pra lutar. A gente lutou, sei lá, umas 6 lutas, 7 lutas pra aposta. Nunca perdeu nenhuma luta com a aposta. Na real, tinha cogitado de ter essa aposta no começo, mas daí ninguém falou muito. Daí no dia da pesagem, o dia antes da luta, a gente decidiu ter. A gente falou com os treinadores deles. Os apostadores do lado de lá apostaram e nós apostamos desse lado. E foi meio que de última hora essa aposta. Em relação à aposta, eu sempre tento não focar muito nisso. Tipo, fulano de tal botou não sei quanto de grana. Se eu perder, ele vai perder, não sei o que. Eu não penso nisso, eu penso só em ganhar. Se eu ganhar a luta, as coisas acontecem, todo mundo fica feliz e todo mundo ganha dinheiro. E acabou. Agora, se você pensar muito nisso, eu acho que sobrecarrega você, tá ligado? Tipo, você fica muito, dá muita pressão, aí não é bom isso. Eu nem penso em luta. Eu nem sabia que ia ter aposta. Ninguém nem falou nada comigo. Você apostaria em você? Se eu tivesse dinheiro, eu apostaria.
บอกว่าชาวต่างชาติมาไกลครับป้อมเพชรนี่มาจากแค่บุรีรัมย์ครับแต่ว่าคู่นี้นี่แดงนี่มาจากออสเตรเลียครับส่วนน้ำเงินนี่บราซิลมีเข็มขัด Bom, a minha luta contra o Chad foi meio diferente do que eu esperava, assim, porque eu imaginava outra luta. Ele é um lutador que vem pra cima o tempo todo, abafando, botando os golpes de mão, cotovelo, e a gente sabia que ele ia vir desse jeito. Só que na hora, assim, ele meio que tentou dar uma desequilibrada em mim no psicológico, começou a fazer umas graças e tal, mas eu continuei de boa ali, focado no jogo. Às vezes eu queria sair do jogo, querer brigar um pouco, mas aí o Léo sempre falava pra mim ficar na distância ali, dando os tips, controlando a luta, e daí eu consegui clinchar bem ele, botar uns joelhos bons e fazer o que precisava. Na luta consegui dar umas quedas também e chegou uma hora que eu não precisava fazer mais nada, foi o quinto round. E aí eu só fiquei controlando mesmo e deu tudo certo. Foi tudo como a gente planejou. No quarto round, eu comecei o round meio mal. Que ele acertou uns cotovelos bons, pegou até um que eu senti e daí ele meio que encostou na luta, ficou meio que igual. Quando acabou o quarto round as apostas estavam meio que igual. E o Léo falou que quem ganhasse o round ganhava a luta. Então eu já fui pro quinto round ciente que eu tinha que fazer uma coisa só pra ganhar. Tipo, se eu desse uma queda, foi o que aconteceu, eu dei uma queda e daí já não precisava mais lutar, eu tava ganhando já. No meio do quarto round, ó, do quinto round, já não precisava mais lutar. Que aí foi o que eu escutei eles falando. E essa é a melhor hora que tem, que você não precisa mais lutar, você só fica só ali, só esperando acabar o tempo, é a melhor hora. ผ่าน3 ยกก็อยู่ที่คาเจบ้าครับได้เปรียบ6 Então, a luta começou do jeito que eu queria e do jeito que eu esperava. Eu mandei ele os 3 primeiros rounds segurar a luta, fazer o necessário, segurar a luta para ele lutar na hora que precisasse lutar. Eu queria que ele lutasse na hora certa de lutar, clinchasse na hora certa de clinchar. Eu queria que ele usasse uma coisa que ele já pecou no passado. Quando ele perdeu a disputa do cinturão do Lupin, ele pecou por quê? Porque ele queria muito ganhar, porque ele queria muito o cinturão. E esse coração, o coração tem que estar ali, mas essa vontade demais para você errar em luta. Luta de estádio é uma coisa muito detalhada, é quem erra menos, então você tem que ter a vontade, mas você tem que saber lidar entre essa vontade e a razão, ele não pode passar nem de um nem de outro. Eu sabia que esse moleque queria muito, eu sabia que ele ia vir de qualquer jeito, queria fazer loucura na luta, queria vir de qualquer jeito, queria tentar, que ele queria muito ganhar. E eu sabia que isso ia prejudicar ele. E eu falei pro Jair antes, a gente vai usar essa vontade dele contra ele mesmo. E foi o que aconteceu. Ele se colocava em situações ruins na luta, ele meio que clinchava, já todo meio que mal posicionado. Ele já vinha atacar, caía meio que sozinho. Então, a vontade dele nos ajudou. Então, e foi bem o que a gente tinha planejado para a luta. O primeiro, o segundo e o terceiro round, o Jair ganhou muito bem. Chegou a ganhar nas apostas, estava 20-1, que é tipo quase impossível de se perder a luta já. Só que o quarto round, o Kajaíba começou a meio que se perder um pouco na loucura do moleque e começou a andar muito para trás, tomar muito golpe, começou a tomar uns cotovelos, daí foi diminuindo a vantagem. Ele não chegou a empatar a luta, mas ele chegou muito próximo uma hora assim. Só que no quinto round o Kajaíba conseguiu voltar a controlar a luta e daí voltou já 10, 15-1, daí foi só controlar a luta. Ele se posicionou 2 vezes bem no clinch, acabou bem, daí deu uns tips no menino e derrubou ele uma vez, e daí já garantiu o round ali, depois só segurou. E foi tudo dentro do esperado, assim. Mas eu sabia que com esse moleque ele ia conseguir controlar a luta. E conseguiu, se atrapalhou um pouco no round 4, mas no round 5 conseguiu voltar a controlar a luta, manteve a distância, se clinchou do jeito certo, manteve as posições boas e daí ganhou bem a luta. Ganhou bem, foi unânime, decisão unânime. 3 ท่านนะครับ
แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับแต่บนล็อกนี่เขาให้คาเจบ้าได้เปรียบหรือเปล่าครับคู่นี้จะมีการประกาศคะแนนนะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ WBC มวยไทยครับในรุ่นเวลเตอร์เวทที่ว่าง8แล้วก็49เอกฉันท์3เสียงเลยนะครับคาเจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับครับชนะคะแนนชาร์กรีโวลูชั่นนะครับเอกฉันท์แล้วก็เป็นแชมป์วงในนี่โอ้โหล็อกเหนียวก็ต้องให้เขาแหละครับมาวงในนี่คีบอยู่เลยครับ Bom, na hora que tipo, você ganha, que foi a primeira vez que eu experimentei essa sensação, assim, os caras botando o cinturão, assim, aí tipo, mano, passa um filme na cabeça também, igual antes da luta, mas só que depois, um filme diferente, tá ligado? Você vê, você tipo, pensa desde o começo e vê que tudo deu certo, mas tipo, não acabou, tá ligado? É só, tipo, pra mim é só o começo, eu quero muito mais. E foi bom ter experimentado essa sensação, ver que todo mundo fica feliz com você, sua família ficou orgulhosa, seus amigos, todo mundo que vê a sua dedicação desde o começo, isso daí não tem preço. E eu quero experimentar essa sensação muitas outras vezes. ช้างก็ยอมรับผลการแข่งขันนะครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาแล้วก็สักขีพยานอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านพันเอกธนพลพักดีภูมิครับ que eu senti no final de tudo foi fiquei feliz, principalmente pela realização dele, que ele queria muito ganhar essa luta e com isso ter o primeiro cinturão dele. Como eu tinha falado antes que a luta não tinha importância para mim, não tinha, ela é mais uma luta, mas só que eu fico muito feliz em ver a realização dele, de todo esse esforço do dia a dia dele, de todo esse esforço de estar longe da família, de ter que me aguentar principalmente, de ter que estar nessa batalha diária da vida e ver que vale a pena, que aos poucos as coisas estão acontecendo, sabe? Então senti muita felicidade por ele estar feliz, por ele estar bem. É um moleque que eu cuido deles como meus filhos, então não tem coisa melhor para um pai ou para alguém que cuida de alguém ver a pessoa estar bem. Agradecer esses meninos, porque eles depositaram a coisa mais preciosa que todo mundo tem, né? Que é o sonho de uma pessoa. Eles depositaram em mim, assim, e eu poder ajudar eles nesse sonho. Agradecer eles, a família deles por acreditar em mim, que eu posso ajudar e que eu sou uma pessoa que vai ajudar eles nisso. E por eles confiarem tanto em mim, assim. Eu sei o quanto eu sou difícil com eles, assim. Mas eu sei o porquê eu sou tão difícil com eles também. Muita gente não vai entender, muita gente até que está ao redor não vai entender, mas eu sei o porquê. Eu já passei tudo que eles passaram, que eles estão passando e que eles vão passar. Eu só quero que eles entendam que é pro bem deles sempre, tudo que eu faço. Por mais que pareça que não, às vezes é pro bem deles. Eu sei que a gente vai chegar muito longe, mas muita gente imagina. Muita gente acha que a gente está bem agora, mas isso não é nem o começo do que a gente vai fazer. Na luta que eu falei pra eles, eu não treino eles para ser campeão de alguma coisa, eu treino eles para ser os melhores que eles podem ser. E se ser o melhor que eles podem ser vai ser ter 10 cinturões ou 2, eu não sei, mas eu treino eles para ser o melhor que eles podem ser. Isso que eu quero deles, assim, o melhor que eles podem ser, que eles dêem o melhor deles sempre. E agradecer por eles me aguentarem, que eu sei que é muito difícil me aguentar e estar no dia a dia ali comigo, mas que a gente vai fazer muita coisa ainda junto. Bom, eu queria falar pra todos os moleques aí do Brasil que tem o sonho de ser lutador, de ser campeão, pra nunca desistir dos seus sonhos, que sempre vai ter dificuldade, sempre vai ter os obstáculos, mas você tem que ser mais forte do que tudo. Eu nunca acredito, tipo, eu nunca sabia como eu ia estar aqui fazendo isso, não sabia como, mas tipo, toda vez que eu acordava para treinar, eu sempre acordava motivado, porque eu acreditava, tá ligado? Você tem que acreditar, mano. Se você acreditar, você consegue. Não vai ter hora, não vai ter data, não vai ter nada, as coisas vão acontecer, mas você tem que trabalhar duro, acreditar e nunca desistir.
Eu tenho uma frase que eu sempre carrego comigo, que é de uma música que sempre fala: pés no chão, olhos e sonhos acima das nuvens. E você, mesmo você estando no topo, você tem que saber de onde você vê e respeitar os mais velhos e todo mundo. Em primeiro lugar, o respeito é tudo. E ter humildade sempre. E fazer o que você faz com amor. Você fazendo isso, não vai ter obstáculo, não vai ter dificuldade nenhuma que vai fazer você desistir. É isso. É nóis.